Querida aluna, querido aluno, hoje eu vou falar de uma matéria que vai introduzir, vai ser a base de toda a eletroquímica. Hoje eu vou falar de NOx, número de oxidação. Então acompanha aí, ó. Número de oxidação é a carga, é o valor da carga de um elemento. Então, um elemento, ligado ou não com outros, ele tem sempre uma carga. Ela pode ser zero, ela pode ser carga positiva, ela pode ser carga negativa. É de acordo com a atração eletrostática, né? Dele puxar elétron ou dele ceder elétrons. Então a carga pode ser real ou pode ser aparente. Ela é uma carga real quando a ligação é iônica. Ela é uma carga aparente quando a ligação é covalente. Mas isso não vai fazer diferença no nosso dia a dia, na hora de fazer exatamente o cálculo e descobrir a carga de um elemento. Mas é bom que você saiba que existe a carga real e a carga aparente. Eu peguei um exemplo clássico que todo mundo conhece, que é o NaCl. O NaCl, todo mundo sabe que o Na é um cátion, porque ele doa um elétron para o cloro. Isso a gente aprende lá em ligação iônica. Então, na ligação iônica, o metal doa o elétron para o ametal. Ele perde o elétron, então ele fica mais, ele se torna um cátion, e o Cl fica menos. Colocando um valor, ó, mais 1 e menos 1. Então, a carga, ou traduzindo, o NOx do sódio é mais 1 e do Cl é menos 1. Ele é sempre assim? Não, não é sempre assim. Só nessa molécula. Tá? Então, nessa molécula eu tenho esses valores de carga estabelecidos por causa da ligação. Nesse caso, a ligação é iônica, então, por ser uma ligação iônica, a gente diz que é um NOx real, é uma carga real, tá? Nesse exemplo. Mas foi o que eu te falei. No cálculo geral não interfere saber se é real ou se é aparente. Mas só essa divisão. Para a gente entender o NOx, saber calcular o NOx de um elemento desconhecido, não vou ter que montar sempre a fórmula eletrônica, saber quem doa, como o elétron tá, para que lado está indo, nada disso. É lógico que faz todo sentido entender da onde vem a carga mais 1 e menos 1. Mas eu tenho 4 regras para você, 4, tá? 4 para você bater o olho no elemento e já tentar padronizar, descobrir o NOx desse elemento. Então vai lá, regra número 1. Substâncias simples, ela sempre tem NOx zero. Então desde que ela não seja um íon, não apareça uma carga em cima do elemento, porque você está lá estudando, de repente aparece assim, um ferro mais 3. Então ele é mais 3. Tá, ele apareceu sozinho, mas a carga dele é mais 3. Ele está dizendo que a carga já está lá. Eu estou dizendo de uma substância simples no estado padrão, né? Número de prótons igual de elétrons, no estado estabilizado, carga estabilizada. Ou a gente chama de eletricamente neutro. Apareceu um sódio sozinho numa reação, isso acontece muito com metais. A carga dele é zero. Mas Elton, a carga dele não é mais 1? Mais 1 quando ele está ligado a alguém. Sem estar ligado a ninguém, ele é zero. A mesma coisa um ferro. Esses são monoatômicos, tem um átomo só. Mas se for diatômico, não tem problema, zero. Triatômico, O3, zero. P4, zero. S8, zero. E aí a lista é grande. Qualquer substância que você imaginar, ó, apareceu N2, apareceu H2, apareceu só o carbono, grafita ou diamante num exercício, apareceu ozônio. E a lista vai, ó, pode seguir, todos eles NOx igual a zero. Então, número de oxidação igual a zero. Professor, por que número de oxidação? Por que esse nome, né? Por que não carga? Número de oxidação você vai descobrir já. Mas é o oxigênio, é uma homenagem ao oxigênio. Que o oxigênio está no sólido, líquido e gasoso. Né? Eu tenho oxigênio, o elemento oxigênio presente em todos os lugares. E ele é o que mais atrai elétrons depois do flúor. Já que flúor não aparece tanto na natureza, ficou em homenagem ao número de oxidação ao oxigênio. Mas eu não preciso ter o oxigênio para ocorrer uma oxidação. Grava isso, a gente vai usar isso daqui a pouco. Ó, de novo, eu não preciso ter o elemento oxigênio para que ocorra uma oxidação. A gente vai explicar já. Mas o número de oxidação é essa carga aí, ó, zero. Dica número 2. Saiba, memorize, tatue no cérebro, certo? Gostou dessa? Ó? O NOx dos elementos da 1A, 2A e 3A. Tem sim que saber. Não adianta, vou fazer um vestibular super difícil. Vai ter tabela periódica? Não, muitas vezes não. Às vezes tem em alguma fase, de repente na segunda fase, mas na primeira não. Então tem que saber sim. 1A e 2A, no mínimo. Tá sem fazer nada? Aí você aprende a 7, 6 e 5. Tá? Mas a 1A e 2A faz parte do padrão da química, tem que saber. Por quê? Uma matéria como essa, ó, você tem que saber que todos da 1A tem NOx mais 1. Todos da 1A tem NOx mais 1.
Então, se aparecer num exercício um elemento dá um elemento dá um A, você já sabe previamente que a carga dele é mais 1. Não tem como ser outra carga. Não existe outra possibilidade para um elemento dar um A da tabela periódica. A mesma coisa acontece com o elemento da 2A. Todos da 2A têm carga mais 2. Todos, sem exceção. E da 3A vale a pena lembrar única e exclusivamente do alumínio. O alumínio tem carga mais 3. Há outros elementos de transição, especialmente, que tem NOx fixos, tipo assim, a prata é mais 1. Mas não vale a pena aí tanta memorização. Também não precisa tatuar a tabela periódica inteira no cérebro, tá? Mas você pode trabalhar com mais 1, mais 2, mais 3, 1A, 2A e 3A, respectivamente. Já vai te ajudar muito, muito mesmo. Vamos lá. Dica número 3. A soma dos valores de NOx, do NOx completo, de uma molécula eletricamente neutra é zero. O que eu quero dizer com eletricamente neutro? Que não é um íon, não aparece uma carga, menos 1, menos 2, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas a soma é zero. Peguei de novo o exemplo do NaCl. O Na, você precisa fazer a ligação aqui, ó, saber que está doando elétron e tal? Não. Você sabe que o Na, ligado a alguém, sempre ligado a alguém, ele é mais 1. Então, se o Na é mais 1, e a soma, a gente normalmente, a gente faz assim, ó. Seu professor, normalmente, fala, essa soma tem que dar zero. Não é isso? Às vezes inverte o lado, né? Ao invés de colocar em cima, coloca embaixo e tal, mas a ideia é essa. Se o sódio é mais 1, quanto tem que ser o cloro para ser a soma zero? Bom, menos 1. Então, o único cloro aqui é menos 1. É assim que a gente descobre a carga de cada elemento em uma molécula. Vamos lá para um próximo, um pouco mais complexo. Tem 3 elementos. 3. Se tem 3 elementos, eu faço aqui, ó, 3 divisões. Eu sei que a soma tem que dar zero. Não é isso? Bom, de quem eu sei o NOx? Eu já até coloquei aqui, ó, o sódio é certeza, ele é mais 1. Então vai lá, o sódio eu sei que é mais 1. Agora temos um problema. O cloro não está entre os fixos, só os metais dão A2A e o alumínio fixo. E o oxigênio também não está entre os fixos. Aí vai minha dica número 4. Qual é a minha dica número 4? Saibam usar metais. E saiba a ordem deles, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, e saiba as cargas dele. O flúor é menos 1. O oxigênio é menos 2, nitrogênio menos 3, menos 1 e menos 1 para cloro, bromo e iodo. Menos 2 para o enxofre, menos 4 para o carbono e menos 3 para o hidrogênio, para o fósforo. E mais 1 para o hidrogênio. Vou explicar. Esses valores não são fixos, são variáveis. Por quê? Porque depende da ordem de eletronegatividade. Vou te dar um exemplo. O oxigênio é menos 2. O oxigênio é menos 2. Quando? Quando ele estiver ligado com qualquer outro elemento da tabela periódica, menos com o flúor. Porque se ele estiver ligado com o flúor, é o flúor que é menos 1 e o oxigênio passa a ser positivo. Você entendeu? Isso funciona, por exemplo, cloro. Cloro é menos 1? É menos 1, desde que ele não esteja ligado nem com nitrogênio, nem com oxigênio, nem com flúor. Senão, como eles são mais eletronegativos, eles têm preferência na carga negativa, fazendo com que o cloro fique positivo. Quer ver? Observa, ó. Cloro e oxigênio. Quem manda aqui na carga, o cloro ou o oxigênio? Na carga negativa. O oxigênio, que é mais eletronegativo que o cloro. Então, o oxigênio é menos 2. Menos 2 para o oxigênio. 3 vezes menos 2 dá menos 6, não dá? Ó, 3 vezes a carga do A menos 2. Tá. Quanto falta para zerar? Alguém vai falar, falta 5, professor. Exatamente, ó. Menos 6 mais 1, então fica menos 5 para cancelar. Então, mais 5, ó. Tem um cloro? Esse cloro é mais 5. O que, professor? O cloro é mais 5, mas na outra molécula ele era menos 1. Sim, na outra molécula ele não tinha o oxigênio puxando os elétrons dele. Agora ele tem. Então, o elemento aqui, ó, esses daqui não são fixos, são variáveis. Mas, quando eles são os mais eletronegativos, eu aprendo que eles são os valores que estão aqui. Eu digo que são as cargas prováveis, né? O oxigênio só perde por flúor. Raramente surgem exercícios com flúor. Então a gente acaba memorizando que o oxigênio é menos 2. Ele não é sempre, eu falei, tem exceções. Mas como raramente essas exceções aparecem, o oxigênio você pode memorizar como menos 2. Isso te ajuda
em vários outros casos. Então tá aqui, ó, ácido sulfúrico, H2SO4. Como que nós faríamos o NOx? De quem que você sabe? Bom, eu sei do hidrogênio. Ele é mais um, ó, tá na 1A da tabela periódica. Então o hidrogênio é mais um. E o oxigênio? Ele é o mais eletronegativo, porque acima dele só o flúor. Então se eu sei que acima dele só o flúor, eu posso memorizar que o oxigênio é menos 2. Aí você faz a conta. Você pode fazer a conta, né, mentalmente aqui, ou você pode demonstrar. Depende muito do objetivo do exercício. Então, ó, 2 vezes o hidrogênio significa que eu tenho um total de 2 cargas positivas. 4 vezes o oxigênio, 4 vezes menos 2 dá menos 8. 8 cargas negativas. Significa que o enxofre tem que ser mais 6. Mais 6 para um enxofre. Então, o enxofre é mais 6. Veja só. Ó, mas você disse que o enxofre é menos 2. Menos 2 desde que ele não esteja ligado a nenhum elemento mais eletronegativo que ele. Ele está ligado ao oxigênio. Então, ele passa a ter outro NOx, um NOx variável. Me acompanhou? Detalhe importantíssimo, quando se pergunta a carga de um elemento, é a carga individual, não é essa conta que a gente fez aqui embaixo. Ó. Então você pode cancelar essa conta, pagar depois do exercício feito, a não ser que tenha que ficar demonstrado no exercício dissertativo, da onde você tirou o valor. Mas, por exemplo, nunca vá responder qual a carga do oxigênio? Menos 6. Não, a carga é a individual, menos 2. O NOx do cloro é mais 5, o NOx do enxofre é mais 6. Né? Não é menos 8 aqui, ó, do oxigênio, é menos 2. Então a gente está falando de individualidade, né? De uma carga, NOx é isso, é a carga individual de um elemento. Viu? Eu falei, ó, quer tirar um print da tela? Anota aí então. Tirou? Legal, né? 4 regrinhas então, ó. NOx igual a 0 para substâncias simples, sejam elas, né? Quais aparecerem no exercício. NOx fixo, saiba 1A, 2A e 3A, não abra mão disso, saiba mesmo que é muito importante. Aqui, a soma é igual a 0, é assim que você vai resolver. E saibam os NOx dos ametais. Tem tudo a ver com a posição na tabela. Ó. Flúor, cloro, bromio e iodo são da 7A da tabela. Por isso que a carga é menos 1, para chegar a 8 na tabela, na camada de valência. Tá? Então a camada de valência vai ficar com 8. Oxigênio e enxofre, menos 2, porque os dois são da 6A. Nitrogênio e fósforo, menos 3, porque eles são da 5A da tabela periódica. E o carbono 4, porque ele está na 4A da tabela. Então veja, as cargas que estão aqui, as prováveis cargas, né, as possíveis cargas, são de acordo com a posição na tabela periódica. Então lá atrás, né, saber tabela periódica, saber as posições, por isso que eu falei, sabe 1A, 2A e 3A, o alumínio, né, da 3A, saiba 7A, 6A e 5A, porque vai te ajudar também com os prováveis NOx. Ficamos por aqui. Tá? Teremos mais regras, certo? Para calcular NOx de íons, para fazer reações de oxirredução.